Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos 3 vídeos por semana, portanto inscrevam-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Pessoal, estamos aí hoje com a nossa aula 157 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos trabalhando sequências PA e PG. E hoje nós vamos continuar estudando as progressões geométricas que nós começamos na aula passada e vamos abordar algumas propriedades das PGs. Bom, essas propriedades, pessoal, elas vão ter um paralelo muito grande aí com as PAs, tá ok? Então, eu sempre vou estar relacionando com as propriedades das PAs, né? Para mostrar a diferença que existe, mas o certo paralelo que existe, para que vocês possam lembrar melhor e diferenciar melhor as propriedades de uma e de outra sequência. Bom, aqui nós temos uma representação genérica para uma PG, com 4 termos, mas ela segue em frente, e é uma PG infinita aqui que eu representei, tá ok? Ela não tem um termo final aqui. Bom, a PG é definida, pessoal, quando nós tomamos um termo e cada termo ele é o produto do termo anterior por uma razão Q, né? Nós chamamos de Q a razão da PG. Então esse Q o que é? Ele é sempre a divisão, né, entre o termo seguinte e o anterior, já que para chegar no termo seguinte nós multiplicamos o anterior pela razão, então essa razão na verdade ele é o termo seguinte pelo anterior. Isso para qualquer n, tá? Então, dado qualquer termo da nossa PG, se nós dividirmos esse termo pelo termo anterior, nós obtemos a razão. Então esta seria a relação de recorrência, né? Porque dá cada termo em função do termo anterior. E esta é a fórmula explícita, né? Que dá o termo geral da nossa PG em função somente do primeiro termo, da razão e da ordem desse termo que nós queremos. Nós aprendemos também na aula passada, né? Caso você não se lembre disso, assista novamente o nosso vídeo anterior, aula 156, que nós aprendemos também que esse termo geral aqui nós podemos usar qualquer AK, que não precisa ser necessariamente o A1, né? Nós podemos usar outro termo também. Uma vez, então, nós não precisamos sempre retroceder até o A1, caso nós não tenhamos o A1. E nós aprendemos também na aula passada a classificar uma PG em termos dela ser crescente ou decrescente, quando que uma PG é constante, PG alternada também nós aprendemos. Enfim, nós fizemos toda essa classificação e resolvemos alguns exercícios. Na aula de hoje, então, nós vamos focar em propriedades das PGs. Bom, então a primeira propriedade, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos focar aqui nesses 3 primeiros termos da nossa PG. Essa propriedade vai envolver quaisquer 3 termos de uma PG. Mas, em particular, vou tomar os 3 primeiros termos. O que acontece, pessoal, com o nosso termo A2? Ora, o A2 é A1 vezes a razão, né? Dado pela nossa relaçãozinha de recorrência. E o nosso A3? O nosso A3 é A2 vezes a razão, também dado pela relação de recorrência. Partindo desses 2 fatos aqui, pessoal, eu vou isolar a razão em ambos. Então, por essa primeira igualdade aqui, nós temos que a razão é A2 sobre A1. E por esta segunda igualdade, nós temos que a razão é A3 sobre A2. Ora, na verdade eu nem precisava ter feito isso aí explicitamente assim, já poderia ter colocado direto a razão igual a A2 sobre A1 ou A3 sobre A2, porque é exatamente o que está colocado aqui, olha. O AM sobre o AM-1 para qualquer N. Bom, agora que nós temos o mesmo valor da razão, eu vou igualar esses 2 termos aqui. Portanto, né, vamos colocar aqui, portanto, tá? Esse símbolo, esses 3 pontinhos aqui, pessoal, eles significam portanto, tá ok? Então esse símbolo matemático, ele significa portanto. É um símbolo lógico, né? Portanto, eu posso igualar os valores da razão. Então, A2 sobre A1 é igual a A3 sobre A2. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar cruzado, né? Vou multiplicar em cruz essa proporção aqui, né? Então, nós temos o seguinte, que A2 ao quadrado vai ser igual a A1 vezes A3. Bom, olha o que está dizendo esta igualdade aqui. Ela está dizendo que o termo A2, quando a gente eleva o termo A2 ao quadrado, ele é igual ao produto dos termos que estão do lado dele, dos termos adjacentes, dos termos vizinhos a ele. Bom, agora tem um detalhe aqui, pessoal. Esse quadrado ele poderia passar extraindo a raiz quadrada. Mas aí vai surgir um pequeno probleminha aí, porque se ele passa, na verdade, extraindo mais ou menos a raiz quadrada. Se a sequência for toda ela de números positivos, então nós vamos ficar A2 igual a mais raiz quadrada de A1 a 3. E se a sequência for composta de números negativos e positivos,
aí A2 vai ser menos a raiz quadrada. Em outras palavras, quando que a sequência é composta somente de números positivos? Quando a razão é positiva. E quando a razão é negativa, aí nós vamos ter uma sequência alternada, isso como nós estudamos na aula passada. Aí o A2 vai ser menos a raiz quadrada. É por conta disso, pessoal, dessa divisão em casos aí, que geralmente nós deixamos assim mesmo, tá? Agora, essa propriedade aqui, ela é geral. Nós fizemos aqui para os 3 primeiros termos. Mas nós poderíamos tomar quaisquer 3 termos em sequência de uma PG. Ok? Então, o que essa propriedade está dizendo? Ela está dizendo que um termo qualquer de uma PG elevado ao quadrado é igual ao produto dos 2 termos a ele adjacentes. No caso de PAs, para nós lembrarmos aí do paralelo que existe, qualquer termo da PA ele é igual à média aritmética dos termos a ele adjacentes. E de fato, pessoal, pensando em termos positivos, tá? Se nós extrairmos a raiz quadrada aqui, escrevemos A2 como o produto de A1 vezes A3, A1 por A3, e tirar a raiz quadrada, isso aqui na verdade nós chamamos de média geométrica, né? Então quando nós tomamos A1 mais A3 e dividimos por 2, aquilo é média aritmética, que nós estudamos nas PAs. Nesse caso, quando nós multiplicamos e tiramos a raiz quadrada, é a chamada média geométrica, tá? Nós vamos estudar um pouquinho disso aí quando estudarmos estatística bem mais pra frente. A moral da história é a seguinte, numa PG, cada termo ele é igual à média geométrica dos 2 termos a ele adjacentes, ou seja, eu multiplico os 2 termos a ele adjacentes e extraio a raiz quadrada, pensando em termos positivos. Ou então eu penso que ele ao quadrado é igual ao produto dos termos a ele adjacentes. E no caso de uma PA, cada termo ele é igual à média aritmética dos 2 termos a ele adjacentes, ou seja, eu somo e divido por 2. Nós já vamos ilustrar essa propriedade com um exemplo aqui. Bom, também uma propriedade parecida com como nós estabelecemos aí com relação às progressões aritméticas. Olha no APG o que acontece de um termo para o outro. Olha, de um termo para o outro nós estamos multiplicando por uma constante que é a razão. Nós chamamos de Q, né? Nós vamos sempre multiplicando. Agora, se nós enxergarmos a PG, agora aqui eu representei uma PG finita, termina em N aqui, não há N. Se nós representarmos os termos caminhando à esquerda, nós podemos entender que nós estamos dividindo por Q. Não é? Então, da direita para a esquerda, nós dividimos por Q. Da mesma forma que na PA, quando caminhamos para a direita, nós somamos a razão R, e quando caminhamos para a esquerda, nós subtraímos a razão R. Ora, na PG nós multiplicamos por Q à direita e dividimos por Q à esquerda. Ora, ao contrário, a operação inversa, a multiplicação é a divisão e a operação inversa, a soma, é a diferença. Ok, mas olha o que está acontecendo, pessoal. Se nós analisamos o produto A1 vezes AN, então esse produto, quando nós vamos para A2, nós multiplicamos por Q. Por outro lado, quando de AN nós vamos para AN-1, nós dividimos por Q. Então, quando nós multiplicamos por Q e por outro lado nós dividimos por Q, nós vamos tendo uma igualdade. O termo A2 vezes o AN-1 também dão o mesmo produto, porque para chegar do A1 para o A2 nós multiplicamos por Q e do AN para o AN-1 nós dividimos por Q. Então, nós multiplicamos e dividimos, acabamos não alterando esse produto. E da mesma forma, se nós caminhamos para o A3 e vimos aqui do AN-1 para o AN-2, o produto ele vai se mantendo, porque nós estamos novamente multiplicando por Q e depois dividindo por Q. Isso continua. Como é que nós entendemos essa propriedade? Que numa PG, os termos equidistantes dos extremos, eles têm um produto constante, assim como no caso da PA, que inclusive foi uma propriedade que nós usamos para estabelecer a formulinha da soma dos termos da PA. Quando nós somamos termos equidistantes dos extremos da PA, a soma é constante. A soma é sempre constante. No caso da PG, o produto é sempre constante. Então, o produto de termos equidistantes dos extremos é constante. Tá ok? Então, isso que nós temos no caso da PG. Agora, um detalhe aqui, né, pessoal, como eu comentei no caso das PAs. Eu representei aqui para uma PG finita. Mas no caso, se a PG for infinita, nós podemos sempre pensar esse raciocínio por blocos, tá? E mesmo no caso das PGs finitas, nós podemos pegar um bloco que comece e termine em qualquer lugar, tá? Então essa propriedade, na verdade, ela vai dar para qualquer bloco de termos, qualquer conjunto de termos. Por exemplo, uma PG ela vai do primeiro termo, por exemplo, ela vai do A1 até o A100, por exemplo, vai até o 100º termo.
Se eu quiser restringir essa propriedade, enxergando somente do termo 20 até o termo 50, por exemplo, ela vai ser válida também. Basta que eu considere que o meu novo A1, digamos assim, é o meu A20. E o meu AN vai ser o A50. Então, é como se eu tivesse uma outra PG dentro de uma PG. E de fato isso é verdade, tá pessoal? Qualquer bloco de termos de uma PG é também uma nova PG, que tem a mesma razão, porém tem um número diferente de termos ali, né? E mesma coisa que nós comentamos com o PA também. Agora vamos exemplificar essas propriedades que nós acabamos de ver aqui. Olha só pessoal, esse é um exemplo que nós vamos dar aqui. Nós temos uma PG de 6 termos, tá? Então, a primeira propriedade que nós vimos, ela diz o seguinte, que cada termo, ele é igual, ele elevado ao quadrado, cada termo elevado ao quadrado é igual ao produto dos termos a ele adjacentes, tá? Então vamos tomar como exemplo aqui o 18, tá? O 18. O que vai acontecer com 18 ao quadrado? 18 ao quadrado é 324. Por outro lado, quanto que é 6 vezes 54? 6 vezes 54, fazendo essa continha, também vai dar 324. Então nós percebemos que o 18 ao quadrado é na verdade 6 vezes 54. Vamos fazer para o 6 aqui também, tá? Quanto é que é 6 ao quadrado? 6 ao quadrado é 36. Ok. E quanto é 2 vezes 18? 2 vezes 18 também é 36. Então nós percebemos que numa PG, qualquer termo elevado ao quadrado é igual ao produto dos termos a ele adjacentes. Isso, inclusive, pessoal, se a PG tem razão negativa, ok? Por exemplo, vamos imaginar que essa PG aqui, em vez de razão 3, ela tem a razão menos 3, tá? Se ela tem razão menos 3, começando no 2, esse termo vai ser menos 6, aqui mais 18, menos 54, mais 162 e menos 486. Ok, vamos testar para o menos 6, por exemplo. Quanto que é menos 6 ao quadrado? 36. E quanto que é 2 vezes 18? Também 36. Né? Então observe que isso ocorre, ok? Também numa PG com termos negativos, uma PG de razão negativa, que é uma PG alternada, porque ela vai se alternando entre positivo e negativo, também é válida essa propriedade. No entanto, vejam que quando nós fazemos menos 6 ao quadrado, isso é 2 vezes 18. Ora, isso não nos permite dizer que menos 6 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 18. Na verdade, permite dizer que é menos a raiz quadrada de 2 vezes 18. Né? Então, este é um caso em que, quando nós tínhamos aquela expressão do tipo A2 ao quadrado igual a A1 vezes A3, nós temos a rigor que A2 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de A1 vezes A3. Ora, este mais ele vai ser usado quando a sequência for toda de termos positivos. E este negativo aqui, menos, vai ser usado quando a sequência for alternada, tá? Quando a PG for alternada. Por isso que nós geralmente não isolamos o A2, né? Não isolamos o termo central. Diferentemente do caso das PAs, que nós podemos isolar porque é apenas dividir por 2, né? Que é a média aritmética. Agora, no caso, quando nós pensamos em termos positivos, nós chamamos isso aqui de média geométrica. Nós dizemos que o A2 é a média geométrica entre os termos A1 e A3. Que, em geral, pessoal, a média geométrica é definida apenas para números positivos. Por isso que nós não dizemos, de uma maneira geral, nós não dizemos que cada termo de uma PG é a média geométrica dos seus termos adjacentes, termos a ele adjacentes. Porque no caso das PGs alternadas, isso não é verdade, porque aí fura o fato dos termos serem positivos, ok? Mas enfim, de toda forma, isso é interessante vocês saberem também. De qualquer modo, a primeira propriedade nós já exemplificamos bastante. Agora vamos voltar para a sequência de termos positivos, ou seja, a nossa PG de razão 3, né? E vamos exemplificar a segunda propriedade. Olha o que vai acontecer quando nós tomamos termos equidistantes dos extremos. Se nós fazemos 2 vezes 486, isso vai dar 972. Quando nós fazemos 6 vezes 162, também vai dar 972. Vocês podem fazer a conta aí depois. E quando nós fazemos 18 vezes 54, isso também dá 972. Ou seja, quando nós tomamos termos equidistantes dos extremos, o produto deles é sempre constante, no caso das PGs.
Ok? Então está exemplificado também a segunda propriedade. No entanto, assim como nós comentamos no caso das PAs, esse caso aqui é uma PG com um número par de termos, né? Por isso nós conseguimos sempre formar os pares de termos. E se a PG tiver um número ímpar de termos? Por exemplo, se nós apagarmos aqui, né? E aí a nossa PG, nós imaginarmos que ela termina no 162. Ora, se a nossa PG termina no 162, vamos ver o que vai estar acontecendo aqui. 2 vezes 162 vai dar 324. 6 vezes 54, também 324. E aqui nós vamos ter 18 ao quadrado, também dando 324. Né? Então, quando ela tem um número ímpar de termos, daí o termo central, né, ela acaba tendo um termo central. E esse termo central, o quadrado dele é que vai ser o 324, porque a gente não vai ter um outro termo para multiplicar. Tá? Então, quando tem um número ímpar de termos, assim como no caso das PAs, quando nós tínhamos o número ímpar de termos, a soma era sempre a mesma para os termos equidistantes, e o termo central, o dobro dele é que era igual a essa soma. Nós tínhamos que multiplicar esse termo por 2. E no caso das PGs, elevar ao quadrado. Ok? Então, está exemplificada a nossa segunda propriedade. Turma, aproveitando que nós falamos aí dessa propriedade do que o produto dos termos equidistantes dos extremos numa PG é sempre o mesmo, vamos fazer um gancho aqui com as PAs com relação à fórmula da soma. Né? A soma das PAs, nós mostramos aí, né, nós argumentamos a soma dos termos de uma PA de n termos como sendo A1 mais AN vezes n dividido por 2. Olha, eu expliquei para vocês, né, como é que nós podemos entender essa formulinha aqui. Veja, A1 mais AN é a soma dos extremos. Mas como essa soma é sempre a mesma à medida que nós vamos caminhando para o centro, nós multiplicamos por n sobre 2, que é o número de vezes que essa soma aparece. Tá? Então A1 mais AN vezes n sobre 2. E nós vimos que essa formulinha é válida, inclusive, quando o n é ímpar. Né? E aí nós não vamos ter um número par de termos. O termo central vai estar sozinho. Mas ainda assim essa formulinha é válida. Agora, o paralelo que nós podemos estabelecer, pessoal, como a PG ela tem a ver com o produto, né? Produto de termos, nós podemos fazer exatamente essa mesma observação, só que agora para o PN. Né? Então, para o PN seria o produto dos termos de uma PG. Né? Como a PG tem essa propriedade que os termos equidistantes têm o produto, na verdade, igual, então nós podemos pensar no PN em vez do SN. Nós vamos encontrar também em aulas futuras uma forma para o SN no caso das PGs, mas ainda não na aula de hoje. Hoje nós vamos aproveitar esse gancho aqui e falar no PN, que é o produto dos termos de uma PG. Olha, como é que nós podemos calcular? Uma vez que o A1 vezes AN, que é o produto dos extremos, ele é sempre o mesmo, basta que nós façamos o seguinte: esse A1 vezes AN, quantas vezes ele aparece? Olha, ele vai aparecer A1 vezes AN, A2 vezes AN menos 1, A3 vezes AN menos 2, quantas vezes? N sobre 2 vezes. Né? E mesmo no caso de N ímpar, isso vai dar certo também. Então nós fazemos A1 vezes AN, tudo isso aqui elevado a N sobre 2. Ok? Então esta aqui é a formulinha do produto dos termos de uma PG. Ok? Então o produto dos termos do PG pode ser entendido dessa forma. Uma observação aqui sobre essa formulinha, pessoal, é o seguinte: esse A1 vezes AN elevado a N sobre 2, nós podemos escrever da seguinte forma: A1 vezes, no caso esse AN aqui, nós podemos escrever assim: o A1 nós copiamos, o AN nós podemos escrever como A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá? Esse é o nosso AN. Tudo isso aqui elevado a N sobre 2. Portanto, aqui nós vamos ter o seguinte: A1 ao quadrado, Q elevado a N menos 1. Tudo isso aqui elevado a N sobre 2. E aí este N sobre 2 nós podemos distribuir, né, essa propriedade da potenciação. Quando nós fazemos 2 vezes N sobre 2 vai dar N. Então nós vamos ter A1 elevado a N vezes Q elevado a N menos 1 sobre 2. Ok? Então essa é uma outra forma de nós trabalharmos aí com o produto dos termos de uma PG. Lembrando que essa formulinha, na verdade, ela é exatamente igual a essa aqui, tá, pessoal? Eu só não coloquei mais o AN aqui. O AN não foi substituído, então nós tivemos uma fórmula somente em função do A1 e
e do Q e do N, tá ok? Então nós não temos mais que calcular o enésimo termo, porque a formulinha já vai dar a expressão, né, sem precisar efetivamente calcular o AN. Agora, essa formulinha é interessante a gente entender como é que ela pode ser obtida diretamente dessa forma, né? Porque ela é bastante interessante. Bom, para a gente entender como é que pode ser obtida diretamente essa formulinha, sem pensar nessa situação, já obtermos diretamente essa aqui, nós podemos pensar o seguinte: o que é o PN, né? O que é o produto dos termos de uma PG? Ora, isso aí é A1 vezes A2 vezes A3 vezes AN. Esse é o produto dos termos de uma PG, né? Do A1 até o AN. Ora, mas no lugar de A1 eu vou colocar A1 mesmo. No lugar de A2, vou colocar A1Q. No lugar de A3, A1Q quadrado. Isso vai continuando, até no lugar do AN eu vou colocar A1Q elevado a N menos 1. Ora, quando nós fazemos toda essa multiplicação aqui, todos os termos têm um A1. A1, 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 né? Todos os termos têm um A1 que aparece. Ora, mas quantas vezes esse A1 está aparecendo? N vezes. Então nós temos aqui A1 elevado a N. Estou aplicando a propriedade da potenciação. Mesma base, nós podemos somar os expoentes. E o Q? Ora, o Q ele aparece aqui, 1, mais 2 vezes aqui, mais 3 vezes no próximo, que eu não escrevi, e ele vai seguindo mais N menos 1. N menos 1 vez, que é a última vez que ele aparece. Portanto, aqui nós temos A1 elevado a N vezes Q. Agora aqui em cima, pessoal, 1 mais 2 mais 3, isso aqui é 1, 2, 3, até o N menos 1, ele forma uma PA. Né? Então isso aqui é uma PA de razão 1, cujo primeiro termo é 1, e o N menos 1º termo é N menos 1. Nós podemos calcular a soma desses termos. Né? Se nós pensarmos na formulinha da soma, que eu acabei de apagar aqui, é o primeiro termo mais o último, que a soma é constante. Então quando nós fazemos 1 mais N menos 1 vai dar N. Isso vezes o número de termos, tudo isso sobre 2, que é exatamente a formulinha que apareceu aqui. Tá? Então esta é uma forma de nós deduzirmos a fórmula do produto dos termos de uma PG diretamente em função de A1, Q e do N, que é a ordem do termo que nós queremos. Uma coisa interessante, pessoal, é que no caso das PAs nós apresentamos a fórmula da soma dos termos, e no caso das PGs nós apresentamos a fórmula do produto dos termos, e também vamos apresentar na aula seguinte a fórmula da soma dos termos. Uma coisa interessante é que para o produto dos termos de uma PA nós não temos uma fórmula simples, exceto em alguns casos em que nós temos que utilizar a notação de fatorial, que é uma notação que nós vamos aprender quando nós estudarmos análise combinatória. Tá? Mas, de uma forma geral, nós não temos uma formulinha aí para o produto dos termos de uma PA, mas para uma PG nós temos tanto para o produto quanto para a soma. Também aqui, pessoal, parecido com a maneira como nós fizemos no caso das PAs, nós temos uma nomenclatura que vai facilitar quando o exercício falar em PGs pequenas, de 3, 4, 5 termos, um pouquinho mais talvez, mas quando ele falar no produto desses termos. Né? Essa nomenclatura, no caso das PAs, ela facilitava quando o problema falava na soma dos termos. No caso das PGs, quando o problema falar no produto dos termos, essa nomenclatura vai ajudar. Por quê? Porque aí, em vez de nós enxergarmos os termos como A1, A2, A3, nós podemos enxergar o termo central como sendo x, e aí o termo seguinte vai ser x vezes q, e o termo anterior vai ser x dividido por q. Então nós temos uma PG de razão q. Né? Veja que de um termo para o outro nós multiplicamos por q. Essa nomenclatura é interessante, por exemplo, quando ele falar no produto desses três termos, este q vai cancelar com esse q e nós vamos ficar com x ao cubo. E aí nós vamos ter x ao cubo igual ao valor que ele fornecer para o produto. Nós vamos já encontrar o x e aí já vamos ter o termo central, isso vai facilitar a nossa vida. No caso de 4 termos, também, como no caso das PAs, nós temos que fazer uma artimanha aqui. Porque aí, quando o número de termos é ímpar, nós conseguimos determinar o termo central, definir o termo central como x, e aí nós vamos dividindo por q à esquerda e multiplicando à direita. No caso do número par de termos, nós temos que fazer o seguinte: os dois termos centrais, nós podemos definir como x sobre a, e o termo seguinte como x vezes a. E aí, a razão passou a ser a ao quadrado. Portanto, aqui vai ser x sobre a ao cubo, e aqui x a
ao cubo. Tá? E aí, neste caso aqui, a razão é o quê? Vai ser o quê? A ao quadrado. Então a razão nesse caso é A ao quadrado. Tem que tomar sempre esse cuidado aqui. Mas é preciso fazer isso aqui, senão não tem jeito, porque o número de termos é par. No caso do número ímpar de termos também é simples, como no caso de 3 termos. O termo central, o terceiro termo, é x. E aí aqui nós vamos dividindo por quê? X sobre quê? X sobre q ao quadrado, e para lá xq e xq ao quadrado. A vantagem é que nós já temos direto a razão, né? Então a razão já é o próprio q. Por isso que eu já usei a letra q, que é tradicional para a razão da PG. Ok? Então essa nomenclatura própria vai ajudar a gente nos exercícios. Agora sim, pessoal, nós vamos partir para alguns exercícios para exemplificar tudo que nós vimos na aula de hoje. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse exercício que caiu na FAAP há muito tempo aí. Mas enfim, esse é um APG de 3 termos. O primeiro termo ele chamou de 5 menos x, o segundo x mais 3 e o terceiro 4x mais 6. E ele pergunta o valor de x. Tá? Bom, exercício típico para nós utilizarmos aquela propriedade que em um APG, dados os 3 termos, o termo central ao quadrado é igual ao produto dos termos a ele adjacentes. Olha, então vamos lá, aqui nós vamos ter x mais 3 ao quadrado, que é o termo central, vai ser igual ao produto 5 menos x vezes 4x mais 6. X mais 3 ao quadrado. Lembrando nossa aula de fatoração, nossas aulas de fatoração, o quadrado da soma é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, igual. Aqui nós vamos ter que aplicar a propriedade distributiva. Esse vezes este, né? Vamos multiplicando todos os termos aqui. 5 vezes 4x vai dar 20x, 5 vezes 6, 30, menos x vezes 4x, menos 4x ao quadrado, e menos x vezes 6, menos 6x. Agora nós vamos ficar com uma equação do segundo grau, então eu vou trazer todos os termos à esquerda. X ao quadrado mais 6x, mais 9, menos 20x, menos 30, mais 4x ao quadrado, mais 6x, tudo isso igual a 0. Então, todos os termos eu troquei o sinal, os termos que foram trazidos, né? Agora nós agrupamos os termos semelhantes. X ao quadrado com 4x quadrado vai dar o quê? 5x quadrado. 6x mais 6x vai dar 12x, menos 20x vai dar menos 8x. 9 com menos 30 vai dar menos 21. Isso igual a 0. Então essa é uma equaçãozinha do segundo grau aí. Como os coeficientes estão um pouquinho estranhos, aí vai ser melhor nós trabalharmos realmente com a resolução pela fórmula de Bhaskara mesmo. Então nós temos essa equação. O nosso delta, né, nós podemos calcular o delta como sendo b quadrado menos 4ac. O nosso b é o que multiplica o x, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 5, e o c, que é menos 21. Portanto, nós temos menos 8 ao quadrado, 64, menos com menos, mais 4 vezes 5, 20, 20 vezes 21, vai dar 420. E isso resulta em 484, que, para nossa sorte, aí tem uma raiz exata. Tá? Raiz de 484 vai ser 22. Então, nós vamos colocar a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Ora, portanto, menos b vai ficar menos 8, mais ou menos raiz de 484, sobre 2 vezes o a, que é 5. E isso aqui vai dar menos 8, que é 8, mais ou menos 22, dividido por 10. Lembrando que a raiz de 484 é 22. E aqui nós dividimos em 2 casos. Como nós estamos com pouco espaço, já vou fazer direto. No primeiro caso, x1 vai ser 8 menos 22, que vai dar menos 14 sobre 10. Já simplificando, menos 7 quintos. Então, x1 menos 7 quintos. E o x2 vai ser 8 mais 22, que é 30. É 30 dividido por 10, que vai dar 3. Bom, turma, o nosso programa deu 2 soluções
E de fato esse problema tem duas soluções sim, tá? Então as soluções do problema são exatamente o menos 7/5 e o 3, tá? O problema está finalizado, mas só para a gente ilustrar um pouquinho melhor a situação que está ocorrendo aqui, se o x for menos 7/5, substituindo aqui na nossa PG, nós vamos ter a seguinte PG, que eu já vou colocar direto, vou deixar os cálculos para vocês trabalharem aí. Nós vamos ter a PG 32/5, 8/5 e 2/5. Né? Então essa é uma PG de razão 1/4. Né? E de um tempo para o outro nós estamos dividindo por 4. Dividimos aqui por 4 e aqui por 4 novamente. Então a razão é 1/4. E nesse segundo caso aqui, que o x é igual a 3, aí fica mais fácil até de calcular aqui. 5 menos 3, né? 2. X mais 3 mais 3, 6. E 4 vezes 3 é 12, mais 6, 18. Agora nós temos uma PG de razão 3. Então nesse caso uma PG de razão 1/4 e aqui uma PG de razão 3. A título de informação aí, no exercício que foi solicitado no vestibular, ele não falava nada sobre a PG, mas como ele era de múltipla escolha, a única alternativa que batia aí com o problema seria o 3 ali, né? Mas, na verdade, o exercício permite as duas soluções aí. O segundo exercício da aula de hoje é o seguinte, ele dá uma PG, né, formada aqui pelos elementos 4, 8, 16, né, que é uma PG com o primeiro termo igual a 1, e razão 2, e ele pede o P6, ou seja, o produto dos 6 primeiros termos de uma PG. Bom, nós temos duas formulinhas aí para usar, né? Uma delas é o seguinte, Pn igual a 1 vezes a n elevado a n sobre 2, e esta outra aqui. Portanto, essa aqui ela exige que nós primeiro calculemos o A6. Ora, não é nem tão difícil nós calcularmos o A6 aqui na sequência, mas como nós vamos ter que calcular de qualquer modo esse A6, vou usar essa aqui, porque essa aqui nós já temos todas as informações. Nós já sabemos que o nosso A1 é 4, que a nossa razão é 2, né, de um termo para o outro, e que o nosso n é 6. Então eu já vou substituir naquela formulinha ali. Então nós vamos ficar que o P6 é o quê? A1 elevado a n, portanto vai ser 4 elevado a sexta, vezes a razão, que é 2, elevado a n menos 1 sobre 2, que vai ser 2 elevado a 6, vezes 6 menos 1 sobre 2. Olha, isso aqui vai dar 4 elevado a sexta, vezes 2 elevado a 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2 vai dar 15. Bom, é um número bastante grande, né, pessoal? Só 2 elevado a 15 aqui nós já percebemos que é um número muito grande. Agora, vamos escrever tudo na base 2 para nós vermos como é ainda maior esse número do que nós estamos percebendo. Como 4 é 2 ao quadrado, 4 elevado a sexta é 2 elevado a 12, tá? Então nós vamos ficar assim, olha, 2 elevado a 12 vezes 2 elevado a 15. Isso vai dar 2 elevado a 12 mais 15, que é 2 elevado a 27, tá? Então este é o produto dos 6 primeiros termos dessa PG. Nós percebemos que é muito grande, né? Então, por aí nós já vamos percebendo o porquê daquela afirmação que nós comentamos na aula passada, de Malthus, né? Segundo a qual a população estaria crescendo em PG, numa progressão geométrica, e a produção de alimentos numa PA, né? Nós comentamos já, discutimos um pouco da polêmica dessa afirmação e tudo mais. Mas o que ele quis dizer ali, o que ele utilizou, o fato que ele utilizou ali é que as PGs, na verdade, elas crescem muito mais rapidamente do que as PAs, de uma maneira geral. Dependendo da razão, é claro que uma PA vai tendo um crescimento mais rápido num certo trecho, pelo menos num certo pedaço. Mas a partir de um certo ponto, sempre as PGs vão tendo crescimentos maiores, desde que a razão seja maior do que 1, né? PG de termos positivos, como nós vimos na aula passada, todas aquelas condições. Mas, enfim, o fato é que as PGs crescem, né, de uma maneira geral, mais rápido do que as PAs. Porque, inclusive, uma coisa que nós comentamos também, que as PGs estão relacionadas à função exponencial e as PAs à função linear, função afim, né, que nós vimos já que a função exponencial tem um crescimento realmente muito maior do que a função afim, né, quando a razão é maior do que 1, a base é maior do que 1. Bom, esse próximo exercício, pessoal, eu vou ler para vocês irem acompanhando aí. Determinem a PG de 3 termos, sabendo que o produto desses termos é 1/8
e que a soma dos dois primeiros termos é 2. Bom, então esse é um exercício típico em que nós podemos aplicar a nomenclatura prática que nós aprendemos aí. Ele falou que nós temos uma PG de 3 termos, cujo produto é 1/8 e cuja soma dos dois primeiros é 2, tá? Então vamos começar com o produto. Então nós temos que o produto x sobre q vezes xq, isso aqui ele falou que é 1/8. Ora, por que essa nomenclatura prática ela acaba ajudando? Porque nós cancelamos esse q com esse q. Então nós vamos ficar com x ao cubo igual a 1/8. Portanto, daqui vem que o nosso x é igual a raiz cúbica de 1/8, que é meio, exatamente meio. Então, nosso x é igual a meio. E aí, ele também falou que a soma dos dois primeiros termos, de x sobre q mais x, ele falou que essa soma é 2. Substituindo o valor de x que nós acabamos de encontrar, nós vamos ficar assim, com meio sobre q mais meio, isso igual a 2. Como nós temos esse meio e esse q aqui embaixo, pessoal, na verdade esse 2 ele vai passar aqui para baixo e multiplicar esse q aqui, né? Porque meio dividido por q é meio vezes 1 sobre q, ou seja, vai dar 1 sobre 2q. Então, para nós já economizarmos espaço aqui, eu já vou escrever isso aqui como 1 sobre 2q. Agora, esta equação aqui envolvendo q, ela aparece o 2q aqui embaixo e o 2. Eu vou multiplicar essa equação por 2q. Por que isso? Porque agora, quando nós multiplicamos esse termo aqui por 2q, vai dar o quê? Vai sobrar somente o 1 lá em cima, porque o 2q vai cancelar com esse 2q daqui. O 2q com esse 2 aqui vai sobrar só q em cima. E aqui 2q vezes 2 vai dar 4q. Aí o q vai passar para o outro lado, nós vamos ficar o quê? Com 4q menos q igual a 1. Portanto, 3q igual a 1. E daqui vem q igual a 1/3. Então agora nós já temos o x e já temos o q. Conseguimos agora dizer qual é a PG que nós queremos aí, né? Então o primeiro termo é x sobre q, portanto vai ser meio dividido por 1/3. Eu já vou colocar direto, pessoal, meio dividido por 1/3, vai ficar meio vezes 3 sobre 1, e vai ser, na verdade, 3 meios. O segundo termo é o próprio x, que é meio. E o terceiro termo é x vezes q, ou seja, vai ser meio vezes 1/3, isso dá 1/6. Ok? Então essa é a nossa PG. Observe que a cada termo nós estamos dividindo por 3, né? Multiplicando por 1/3, tá? Que é justamente a nossa razão. Então esta é a PG procurada, 3 meios, meio e 1/6. Bom pessoal, fizemos alguns exercícios, passamos vários conceitos na aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, coloca nos comentários. Na aula que vem nós continuamos com esse assunto. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!